Hoje nós vamos ter a palestra, e para aqueles que ainda não estão familiarizados com como que funciona, nós temos a palestra pública, que dura mais ou menos uns 40 minutos. Lá o relógio atrasou, tá? Estamos começando pontualmente às 7. Depois da palestra, nós vamos ter os passes e a fluidoterapia. Aqueles que querem receber a fluidoterapia, é bom deixar o nome com as meninas, né, que estão ali com o crachá, porque daí tem uma ordem, uma sequência. E o passe é só aguardar nos locais, né, que a gente vai chamando. Hoje nós vamos ter a prata da casa, né, a Adriane Cunha, que vai falar com a gente sobre a conexão com a vida. Antes de qualquer trabalho aqui na casa, né, de qualquer palestra, a gente inicia com uma oração. E hoje eu fui aqui, né, chamada para essa missão. Então, convido a todos a elevarem os pensamentos para que possamos nos conectar com a chuva de luzes que recebemos nesse ambiente. Esse ambiente que já foi preparado muito antes de aqui estarmos. Que possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente aberta para receber aqui ensinamentos que podem tornar a nossa vida mais proveitosa aqui na Terra. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja bem próximo da Adriane, a intuindo e fazendo com que tudo que ela estudou possa ser aqui entregue da melhor forma possível. Que todos possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, Senhor. Esse é o nosso pedido e assim oficializamos o início dos trabalhos da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Tá fácil para escutar, né? Beleza. É com alegria que a gente pode conversar sobre questões que fazem diferença para todos nós que estamos caminhando em humanidade nesses momentos diferentes, né, para todos nós. E o tema conexão com a vida nos vai fazer refletir sobre muitas coisas. Eu não vou trazer respostas, eu vou fazer com que vocês tenham muitas questões, sabendo que a casa tem grupos de estudo, tem a biblioteca, que é para incentivar as questões que trazemos do nosso espírito e a busca ativa de soluções, né? Quando a gente vem aqui falar, eu posso falar aqui em torno de 1 hora. Se eu ficar só falando e vocês me ouvindo, vocês vão levar 5% do que eu estou falando para casa. Quando eu vou fazer vocês questionarem e participarem das questões, mas aí essa biblioteca vai pegar fogo e os instrutores e trabalhadores da casa vão ter trabalho. Então esse é o meu objetivo da noite. Primeira coisa, conexão. O que significa conexão? O que traz na memória a palavra conexão? Que o tema é conexão com a vida. Conexão, o que seria conexão? É um tema bonito, mas relação? Ligação? Proximidade. O que mais? Ligação, né? Uma ligação, uma proximidade. Conexão significa vínculo. E a nossa humanidade hoje passa por um período onde nós somos carentes de vínculos. Vínculos significantes, que nos dá sentido à vida. Por isso o tema, conexão com a vida. Infelizmente, hoje a gente vive uma situação onde o suicídio de pré-adolescentes, adolescentes e jovens tem aumentado absurdamente. Numa fase que está se estabelecendo esses vínculos, numa fase em que o espírito busca sentidos. Nós somos um corpo físico e que temos algo que anima esse corpo físico. Kardec coloca que isso é o espírito, algo que anima. E nós viemos para a Terra como uma escola, é um mundo aprendizagem, um mundo escola, para que será que a gente veio para cá? Para ser enfeite na família do pai e da mãe? Para ser a bonequinha, o bonequinho do pai e da mãe?
do vovô, da vovó? Para que eu vim aqui? Qual é o meu objetivo? Kardec faz essa pergunta. Qual é o objetivo da encarnação? Vamos pensar, por que eu nasci? Por que eu tive que vir aqui? Eu reencarnei, bom, não vou falar muito menos a época, mas de uns 70, 40, 50 para cá. Para que eu reencarnei nesse período? Por que o meu filho nasceu nesse espaço de tempo? O porquê de tudo isso? Para aprendermos a desenvolver as nossas habilidades e formarmos competências espirituais, que esse planeta nos favorece. Então ninguém reencarna aqui para receber um castigo, para receber uma punição, não é? Nós reencarnamos para um amor divino que nos possibilita a oportunidade de aprender a nos amar e, na consequência, a amar o próximo e enxergarmos nessas relações a presença amorosa de Deus. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Kardec coloca também que para uns é expiação e para outros é missão. Expiação, muitas vezes a gente pensa que é o castigo. E isso está muito ligado na cabeça de todos nós que viemos de outras religiosidades, que trazemos algumas palavras como sinônimos, mas não é. Mas a expiação tem o caráter de revisão. Eu vou rever alguns passos aonde eu não dei conta de compreender. Entende? Por isso que ocorre algumas situações na nossa experiência. Contamos também com as vicissitudes do mundo que a gente vive. Eu vou sair para o trabalho, pode fechar o tempo, dá uma tempestade, eu deixei a minha roupa no varal de casa, deixei a janela aberta, sujou tudo, vou ter que chegar em casa, dormir mais tarde. São vicissitudes. Mas existem alguns momentos que a vida nos exige um pouco mais, também não colocando como castigo, mas nos solicitando pausas para que a gente comece a olhar para a presença de Deus na nossa vida. Nós vamos levando a vida no automatismo, hoje muito mais, porque nós vamos acrescentando desnecessidades e a vida, ela é sábia. Ela conta com mecanismos inteligentíssimos. O nosso corpo é a máquina mais inteligente que existe. Ela está tão conectada e interligada com o nosso espírito que a informação de fora para dentro, de dentro para fora, é numa velocidade imensa. E às vezes nós somos compelidos a parar para rever muitas coisas. Eu vim aqui para aprender a amar a mim mesma e a amar o meu próximo, a ser útil no ambiente aonde eu estou. Mas como descobrir essas minhas potencialidades? Eu estou dando espaço para isso? Para as crianças? Para os jovens? A maioria de nós aqui, tirando um ou outro, vivemos uma educação pós-guerra mundial. Quem não viveu ainda no período da guerra, aonde o objetivo principal era a sobrevivência. E muitas vezes num meio muito violento. De 1945 para cá, nós estamos tendo essa resposta do que nós vivemos, do que nós escolhemos quanto humanidade, porque nós falamos isso quanto humanidade. E aí a gente hoje para e pensa, não deu certo algumas coisas. Precisamos reavaliar a rota. Porque se nós chegamos em 2026 com uma tecnologia imensa, aonde uma criança e um adolescente busca tirar a própria vida, alguma coisa não está legal.
alguma coisa ficou faltando. Alguma coisa deixei de ver. Como eu estou apresentando a espiritualidade para essas crianças? Como é que eu explico para ela o que ela está fazendo aqui? Eu tenho um sobrinho de 7 anos que ele chega para o meu cunhado e fala assim: pai, você é feliz? Casado? Eu vou ter que casar quando eu crescer? Por que eu vou ter que casar? E ter filhos? Você gosta? Foi bom para você ter filhos? Uma criança de 7 anos. E Deus? Como que é esse Deus? Como que eu apresento para ele esse Deus? E ele questiona tudo. Se eu impor, não, você vai ter que fazer assim, ele não vai fazer. Também tem aumentado o diagnóstico de neurodivergências. Neurodivergência é um cérebro que sente, que explora e que entende o mundo diferente da maioria das pessoas. Tem uma jovenzinha de 18 anos que a neurodivergência dela ela achava muito estranho. Vou só dar esse espaço para vocês entenderem. Quando alguém fala, ela sente gosto, sabor na boca. Então ela dizia assim, a voz da minha amiga tem gosto de suspiro. Se eu for em determinado lugar onde tem música, eu às vezes enjoo, eu passo mal. Porque eu sinto gosto amargo, azedo, ácido. É uma neurodivergência. Tem outras crianças que são abordadas no sentir demais. Aí a gente pode dizer assim, veio com um espectro diferente, dizemos que é uma mediunidade, mas também a mediunidade é física. Nós não podemos esquecer disso. Como que eu vou fazer esse intercâmbio de uma forma que ela entenda? Como eu vou explicar isso para ela? Estava conversando aqui um pouquinho antes, em 2023 eu fui num congresso de saúde em São Paulo com o físico Amit Goswami. Então ele tinha pediatra, cardiologista, fisioterapeuta, várias pessoas da área de saúde. Aonde ele faz o levantamento da abordagem sobre espiritualidade. Se nós não mudarmos a forma de trazer e comunicar a espiritualidade, as casas religiosas vão tender a se esvaziar. Porque essas mentes neurodivergentes não compreendem da mesma forma que aprendemos há tempo atrás. Desconectados da espiritualidade, nós não conseguimos viver. Nós somos seres espirituais. Nós somos, para viver uma vida com sentido, eu preciso ter a espiritualidade ligada a ela. Ah, então, Adriane, como é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a mediunidade da minha criança desde pequena. Não é isso que eu estou falando. A mediunidade é uma faculdade física e a gente vem com ela. Eu falo de experiência própria. Como que eu dei um baile para minha família. Meus pais tiveram que correr atrás para poder me ajudar a me regular quanto pessoa, regular os meus irmãos, para que chegássemos a uma fase adulta, com o que eles tinham. Foi o que eles conseguiram. Hoje, a gente já tem um cabedal maior de entendimento sobre espiritualidade. Eu tenho espiritualidade só na casa espírita? Nós somos seres espirituais 24 horas. Se eu saio daqui, eu continuo sendo um ser espiritual. Se eu estou trabalhando, eu continuo sendo um ser espiritual. Mas a gente esqueceu e a gente colocou no lugar que meu filho precisa de jogo de futebol, ser bom em xadrez, ele precisa ser bom em línguas, ele precisa ser bom, ele precisa ser ótimo, ele precisa ser espetacular para competir lá fora. Não para que ele seja um ser humano. Como ser humano, o que é que eu preciso?
que a gente precisa como ser humano? Agora eu quero respostas de vocês, que vocês trazem. O que eu preciso como ser humano? Nos tornarmos humanos. Eu preciso me alimentar, eu tenho uma matéria, eu preciso me alimentar. Eu preciso dormir, eu preciso ter acesso à saúde. Eu preciso ter um espaço de ligação com a natureza. A gente está tendo isso? Se eu fugir dessa naturalidade, no espaço de descanso, de sono, de conversa, de ter uma amizade, de ter espaço de confiança, de criar vínculo, isso é para o ser humano. Tudo que é fora disso são desnecessidades. Se eu não tenho o que é necessário, o que me prende a essa vida? Solidão, tristeza. Nós somos mamíferos. Mamíferos vivem em bando. Mamíferos mamam. Mamam, se aconchegam, fazem vínculos. Quando a gente foge disso, começa a acontecer os sintomas de desconexão. A desconexão com a vida é frequentemente causada por fatores como pressão de uma sociedade produtivista que valoriza o materialismo e o consumo, o excesso de informações e conexões virtuais fragmentadas, a ausência de objetivos claros, o uso excessivo de redes sociais e a falta de cuidado com a saúde física e mental. Também podem ser causas o vazio existencial, a culpa, a desmotivação, que vem de traumas ou de uma melancolia constante, tornando difícil encontrar um propósito no dia a dia. O que é, Adriane, esse vazio existencial? Alguém já sentiu isso algum dia? Eu sinto um buraco, um vazio. Eu não sei o que é isso. Se a gente não sentiu, alguém próximo nos comunicou. Hoje está muito fácil essas comunicações, de pessoas vindo nos comunicar. O porquê que está esse vazio? Está faltando quem próximo? Isso acontece quando não se tem vínculos saudáveis. Se eu vivo num lar onde meu pai e minha mãe só pensam em trabalhar, em conquistar o bem material, onde não tem um espaço para eu conversar, brincar, sentar no chão, ou contar dos meus erros, porque eu não sou um ser perfeito, das minhas tristezas, das minhas angústias, de ser o que eu estou sendo com os meus desafios para eu aprender a alavancar as minhas habilidades, como é que eu vou me sentir firme nos meus primeiros passos? Onde está o espaço para tudo isso? Uma família não existe ela numa forma perfeita, existe? Pai perfeito, mãe perfeita? Mas o que é possível? Um espaço junto das nossas imperfeições, onde a gente possa dialogar e oferecer a mão e o entendimento. Isso é possível, isso é humano. Isso faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente tenha vontade de viver e descobrir o mundo que está aí para a gente descobrir. Não tem uma brincadeira? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono? Todos nós somos. E sendo filho do nosso Criador, dono do mundo, nós trazemos habilidades importantíssimas. Quando eu estava no ensino médio, um professor me dizia assim, cada um de vocês, eu não entendia na época, cada um de vocês tem uma habilidade importantíssima que o mundo necessita. Na época a gente estava descobrindo o que ia fazer da vida ainda. Falava assim, nossa, esse professor é diferente. Cada um de vocês tem uma habilidade que o mundo precisa. Cada um de vocês pode estar trazendo a cura de uma doença muito grave. Cada um de vocês pode estar trazendo uma lei importante que o mundo está precisando. Vocês têm isso daí. Agora a gente precisa alavancar. Era um professor de redação, ele era jornalista. E assim somos cada um de nós e somos nossas crianças. Mas infelizmente eu também ouço, dentro do movimento espírita, não é do espiritismo,
mas é do movimento de pessoas que às vezes não estudam, muitas vezes não estudam, e trazem com ela experiências de outras religiosidades e trazem essa fala. A tal criança já traz aquela índole ruim. Você não está vendo? Não deixa a veinha do pescoço engrossar, já tem que cortar. Gente, que violência. Uma criança que não tem nem como não aprendeu a linguagem ainda, porque o cérebro não está maduro, ela já ser julgada como trazendo alguma coisa ruim de uma outra encarnação. Outra encarnação ficou lá atrás, gente. Ficou lá atrás. Essa encarnação já veio com esquecimento. Bendito amoroso Pai, que eu me esqueci, para ter habilidade para construir de novo. Então eu chego nessa terra precisando ser abraçado para eu aprender o que é o amor, eu aprendo, isso é aprendido, e eu muitas vezes já começo, o que aconteceu com muitos de nós, ser podado ali de pequenininho. O que eu vou levar para frente? O que eu aprendi. Até que a vida me pare e me traga uma pausa para que eu reveja conceitos. Não é? Uma criança, quando chora, ela está buscando ajuda. E a gente tem orientações ainda dizendo, deixe ela chorar sozinha no berço até ela parar. O que essa criança vai aprender? Não adianta eu chorar, porque o choro é uma ferramenta de comunicação. Eu estou chorando, eu estou esperneando, mas ninguém vem. Eu vou ter que dar conta sozinha. Começam os primeiros traumas de desenvolvimento do ser humano. Eu não posso pegar a criança no colo quando ela estiver chorando. Gente, vocês já viram algum mamífero, quando a cria chora, deixar sozinho? Vocês já viram? Não vi nenhum mamífero. Estudando. E aí depois a gente vai para uma fase adulta, com uma rigidez cognitiva, desenvolvendo sintomas imensos dentro do nosso corpo físico. Não é à toa que o número de diagnósticos de doenças neoplásicas, cardíacas, tem aumentado assustadoramente. Isso são sintomas de uma alma que está doente. Então, quando a gente olha o que significa essa desconexão, que traz esse vazio, essa desmotivação, porque faltou estimular esse fiozinho. Meu filho, você não é dono do mundo, mas é filho do dono. Olha quantas coisas maravilhosas você pode fazer. Olha quantas habilidades que pode ter. E quantos estamos esperando, às vezes, por essa habilidade que aquela pessoa pode trazendo para nós. Não é? E como o Espiritismo pode nos ajudar a conectar com a vida? O Espiritismo nos traz Jesus bem próximo. Quando ele diz para mim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, quando ele vem para a Terra, ele passa quase que o período todo fazendo isso, levantando as pessoas. E ele foi estar com aqueles que ninguém queria. Ninguém queria estar com aqueles, tanto que ele era julgado. Mas você, o Messias, que seria, né, o Messias esperado, andando com prostituta, com cobrador de imposto, com isso, com aquilo. Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu vim para ofertar a mão para que eles se levantem. Não é? Ele vem nos trazer essa possibilidade de levantarmos embora os escombros de muitas complicações e equívocos. E ele não fica olhando para isso, não. Ele vê a possibilidade do acerto. O Márcio, quando ele veio falar da probabilidade reencarnatória, eles ficam jogando a probabilidade de maior acerto. Porque o erro faz parte da aprendizagem de todos nós. Se dentro de uma escola comum, do mundo da Terra, que é um mundo ainda de expiações e provas imperfeito, eu contenho várias possibilidades, né, Gisele? A Gisele, a gente caminhou um pouquinho juntos, né?
de recuperação para que o estudante não se perca, você imagina as possibilidades infinitas amorosas que vêm da criação. Mas para compreender isso, eu preciso abrir um espaço para deixar o que ficou lá para trás, de informações que já não fazem sentido, e abrir espaço para esse novo. A alma, tendo a condição de vínculo e conexão com algo, é remédio para superar as dores que passamos nas jornadas. E é por meio da espiritualidade que temos oportunidade de nos sentir seguros, amparados para seguirmos a vida e enfrentarmos os desafios. Nós necessitamos todos de conexões que nos ofertem segurança. E a gente aprende essa segurança desde pequeno. Desde quando eu sou gerado. Tanto que hoje não, já faz algum tempo, na nossa legislação do SUS, a gente coloca muito a mulher, a criança e o idoso, né? Pensando que a mulher é o vaso que vai estar sustentando o crescimento de uma vida. E a gente sabe, por meio de teorias, de práticas médicas milenares, que, e dentro da doutrina espírita, quem já leu o livro Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, quem não leu, gente, peguem um livro, tem na biblioteca, tem um capítulo que fala a reencarnação de Segismundo. E no YouTube também tem, acho que um grupo de São Paulo fez um videozinho, nós estávamos assistindo, achei muito bem feito, muito bem explicadinho. Eu vou reencarnar, eu já venho, o espírito vem e se acopla à célula feminina e masculina de um dia para o outro. Existe um tempo, um espaço, para que o espírito vá se ligando aos fluidos daquela família. Eu sou professor de medicina chinesa. Na medicina chinesa, milenar, 5.000 anos antes de Cristo, eles nos escrevem assim, existe um período de 3 meses, aí agora eu vou traduzir para uma palavra mais moderna, tá? Aonde vai sendo feito o download do espírito para a congregação das células germinativas, para que ali se forme um corpinho. E nesse período é que é determinado as condições genéticas de futuras patologias, cor de olho, um monte de coisa, de desenvolvimento físico. 3 meses antes, vou pedir um espaçozinho para compartilhar uma informação de um colega nosso, para vocês terem ideia de como isso é importante. Ele, adolescente, jovem, já com 19, 20 anos, ele tinha uma acne que não era tratável comumente. Fez Roacotan, fez exames de sangue, usou antibiótico e nada tratava aquela acne. E ele, moço, na época de namorar, era muito constrangedor. E tinha um médico homeopata, marido da dona Luzita, esposa da dona Luzita, Luiz Carlos Pedroso. Ele conhece o espiritismo pelo um amigo nosso, Dr. José Antônio. José Antônio não era ainda homeopata. E indica o Dr. Luiz Carlos Pedroso. Na conversa, vai se fazendo uma colher. A gente, quando trabalha com uma medicina integrativa, a gente faz alguns questionamentos um pouco mais profundos sobre a vida da pessoa. E aí chega-se numa fala de chamar a mãe. Posso conversar com sua mãe? Pode. Numa conversa com a mãe, ele pergunta para a mãe o que aconteceu na gestação dele. E aí ela faz o relato do que aconteceu e ele promove um encontro entre os dois, onde os dois se entendem. A partir dali a acne secou, sem Roacotan, sem outras coisas mais. Aquela alma sentiu-se vinculada, sentiu-se segura com a primeira pessoa que a recebera, já na fase adulta, mas nós estamos vinculados profundamente. Então essa conexão de segurança, se não temos ainda, nós precisamos buscar recursos para que a gente as desenvolva.
e oferecer esses recursos para aqueles menores, para que eles tenham essa vontade de viver. E aí a gente tem alguns recursos que a gente pode estar buscando. Um deles é um lar que me oferece proteção, que me oferece um espaço seguro, que me ofereça uma oportunidade para crescer e aprender, me realizar. Ter dignidade e propósito dentro do meu trabalho. A conexão e rede de apoio, como aqui vocês têm e buscam na Casa Espírita, essa conexão e uma rede de apoio. Isso aqui faz parte, é importante. Maria, por que você não veio? Está acontecendo alguma coisa com a Maria? Maria está precisando de uma visita. Ah, Maria, eu vou sair, vou deixar um doce, um bolo, um chá, enfim, um cartão. Ou eu vou ligar para você e falar, estou com saudade. Essa comunicação afetuosa, que a gente parece que se perde um pouco. Autonomia e flexibilidade. Então, esse círculo aqui de 5 questões sobre uma saúde mental e conexão com a vida, vem falar da minha relação aqui na vida material. Conexões humanas salvam vidas. Conexões entre nós, respeitosas, afetivas, com limites, salvam vidas. Salvam as nossas vidas. E faz com que a gente dê conta daquilo que eu vim fazer aqui. E aí tem uma musiquinha, ali tá atrasado, né? 5 minutos. Tô tentando olhar aqui, mas aqui não dá para ver horas. Agora acertou. É? Parabéns. Tem uma musiquinha que eu quero pedir licença, e não sei se a Thaís conhece essa música Caridade, em homenagem a um amigo nosso que partiu hoje, que a gente cantou muitas vezes juntos nos trabalhos voluntários. Acho que agora ele deve estar chegando o corpo dele na capela, né? E que faz parte dessa conexão, fala dessa conexão. Então a música fala assim: quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Conhece? Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vivia ao léu já tem moradia. A quem não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. O que estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Vamos junto, refrão. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra, agora é só paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas, agora é luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Por toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade.
Da caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Como que a gente pode, então, buscar conexão com a vida? Criando vínculos. E quem que me ajuda a construir vínculos saudáveis? Por meio da minha espiritualidade. Se eu não sei, não tem problema ainda não saber. Mas agora é importante que eu busque para mim e para aqueles que comigo convivem. Para que, embora esteja difícil, o meu coração esteja em paz. Difícil vai ser. Desafio vamos ter. Ou alguém chegou num mestrado, doutorado, foi tudo bem simples, fácil. Não foi. Os desafios são importantes para o nosso crescimento. Mas a minha conexão com o meu Criador, com o meu Mestre Jesus, que me ensina o amor, que é o amor encarnado na Terra, é o que vai me facultar descobrir. E não vai ser tudo agora, mas nós vamos começar. Já vamos começar a fazer isso aí. Que Deus continue, é redundante, que Deus nos abençoe. Já está nos abençoando, eu falando ou não, mas que tenhamos esse espaço para sentir esse Deus dentro de nós. E aos nossos lares ter a possibilidade de dormir em paz. O nosso espírito ficar em paz. Para acordar no outro dia apto para que a gente possa desempenhar o que a gente veio fazer aqui. Muito obrigada, gente. Faço. Então vamos lá. Amigo Jesus, nosso irmão inseparável, nós te agradecemos por todas as messes de amor que vem nos endereçando em todos os processos de aprendizagem das nossas existências. Te agradecemos pela oportunidade do Evangelho, te agradecemos pelo aconchego de poder estudar a sua passagem aqui na Terra e de nos vincularmos ao seu doce Espírito. Te rogamos, Jesus, as benesses para todos nós. Pedimos pelos nossos amigos lá do município de Cambé, pelo Wilson que partiu, pela família que fica, pelo Manuel, pela Zequinha, por todo o grupo da família espírita que hoje se despede desses nossos irmãos. Endereçamos a eles a gratidão de podermos experienciar um pedaço da vida conjuntamente, de aprender algo conjuntamente, aprendermos e servirmos juntos nessa obra de amor de Jesus, onde somos só servidores, nada mais do que isso. Somos irmãos mais jovens aprendendo com o amor encarnado. Que essa paz, Senhor, possa abrandar as nossas dores, nos ajudar a descobrir a vossa presença todos os dias na nossa vida, a compreender os obstáculos, os desafios, descobrir em nós mesmos a doce semelhança da vossa figura. Muito obrigado, amigo Jesus, obrigado, espiritualidade amiga, e que ao voltarmos aos nossos lares, levemos essas vibrações, esse abraço, àqueles que lá ficaram, podendo nos ajudar assim a transformar as nossas vidas e a administrar as nossas habilidades. Que assim seja.